Hoje vamos visitar o passado. Irei levá-lo de volta aos anos 90 e 2000, mostrando como eram as escolas naquela época. Então prepare-se para relembrar como era o dia a dia das crianças na escola. Mas antes, você sabe o que é um mimeógrafo? Fica ligado nesse vídeo, pois vou te mostrar essa e outras coisas interessantes que existiam nas escolas. Os anos 90 e 2000. Que época boa! As escolas eram bem diferentes, bem mais calmas que os dias de hoje. Toda essa tecnologia e velocidade que conhecemos não existia, ou ainda estava dando seus primeiros passos, como a internet e o celular, por exemplo. A gente chamava de tijolão aqueles primeiros celulares que pareciam um telefone sem fio. Você lembra? Gigante, cinza e com uma telinha que parecia de uma calculadora. Computadores eram bem caros e não era qualquer pessoa que tinha não. E a internet dava seus primeiros passos ainda aqui no Brasil. Quem se lembra de esperar até meia-noite para poder usar a internet e ouvir aquele barulhinho da internet discada? E a rede social daquela época era uma boa roda de conversa entre os amigos. Mas uma das coisas que marcou mesmo foram os anos escolares. O pessoal que estudava de manhã era acordado todos os dias pelo rádio relógio despertando, sintonizado em alguma rádio. Era um susto só. Quem se lembra? E quem estudava à tarde levantava mais cedo só para assistir os melhores desenhos, como a TV Colosso, Bom Dia e Companhia, Pokémon, Hantaro, Power Rangers e muitos outros. E quem aí ia para a escola de peru escolar? Além da amizade que tínhamos com os nossos amigos de sala de aula, tínhamos amigos também de outras turmas por conta do transporte. Era uma farra só. Conversávamos sobre tudo, sobre jogos, desenhos, músicas e rolava também muitas brincadeiras, além de copiar do colega aquela tarefa que não fazíamos em casa. E quem não lembra do barulho do sinal da escola, hein? A gente chegava, o sinal tocava e tínhamos que formar uma fila no pátio em frente à professora. De um lado as meninas e do outro os meninos. E tinha um dia da semana que cantávamos o hino nacional. Quando chegávamos na sala de aula, a professora fazia a chamada. Sempre tinha um engraçadinho que falava presunto no lugar de falar presente. E os materiais escolares? Tínhamos os cadernos com as capas mais legais da época, com as estampas mais variadas possíveis. Tinha estampa de atores famosos, personagens de desenho e também tinha aqueles com estampas variadas como No Stress, Cobra d'Água e estampas com pessoas desconhecidas posando com uma paisagem aleatória de fundo. Tinha escolas que pediam para os pais encaparem os cadernos. Ou era encapado com papel pardo, ou essa estampa aqui, que parecia uma toalha xadrez de piquenique. Era legal demais. E os fichários, hein? Não era todo mundo que tinha não. Apesar de serem mais caros que os cadernos, eram mais simples e não tinha esse frufru todo que tem os que são vendidos hoje em dia. E você ainda tinha que comprar as folhas separadas, que como os cadernos havia uma infinidade de cores e modelos, inclusive folhas de cor preta, e todo mundo queria ter uma folha dessa cor. E não dava para esquecer o estojo em casa, né? Senão tinha que ficar pedindo emprestado lápis, borracha pro amigo. Tinham vários tipos. Tinha aquele modelo de lata que era mais fininho, que vinha com uma repartição dentro, que você colocava os lápis de 12 cores embaixo e borracha, apontador e lápis grafite ou lapiseira em cima. E não cabia muita coisa dentro dele. E quando esse estojo caía no chão, dava para ouvir de longe o barulho. Tinha também aqueles de 2 ou 3 divisões, que cabia um monte de coisa dentro. Aquele trambolho ocupava muito espaço dentro da bolsa. Outro estojo que fez muito sucesso foi aqueles de animais. Ele era feito com material de bichinhos de pelúcia mesmo. E assim como os estojos de lata, não cabia muita coisa dentro dele. E tinha aquele estojo de zíper que você comprava que já vinha com o material básico completo dentro, né? Quem tinha era pura ostentação, mas o sonho de consumo mesmo de todo
toda criança era o famoso estojão. Esse aí toda criança sonhou um dia ter. Era completinho. Além de vir com material básico, lápis, borracha, apontador e régua, vinha também com lápis de cor, giz de cera, canetinhas e até tinta aquarela. Era um luxo só esse aí. Lápis de cor era no máximo 24 cores, e a marca mais famosa era a Faber-Castell. Acho que ainda é a marca mais famosa, mas não tinha muitas marcas como tem hoje. Lembro que os lápis eram redondinhos, só mais tarde que lançaram aqueles hexagonais. E só depois também lançaram infinitas opções, caixas com 36 e 48 cores, sem falar nas caixas de lápis de cores duplas, metálicos, neons e aquareláveis. E quem tinha um lápis neon não queria emprestar para ninguém, pois a ponta acabava muito rápido e dava dó de ficar apontando esse lápis, né? Borracha eram poucas opções. Tinha aquela toda verde, a branca com a capinha colorida em volta e aquela de duas cores, vermelha e azul. Diziam que um dos lados era utilizado para apagar caneta. Será que é verdade? Diz aí pra mim, você já apagou caneta com essa borracha? Muita gente apagava a caneta molhando a pontinha da borracha para passar em cima da palavra que queria apagar, mas nem sempre dava certo, porque às vezes acabava rasgando a folha. As turmas mais velhas que já escreviam com caneta também usavam o corretivo para apagar quando erravam alguma palavra. E só havia um tipo de corretivo, aquele de pincelzinho, que você passava e tinha que esperar um tempinho até secar. E as turmas mais novas que utilizavam o famoso material dourado. Geralmente eram as turmas que estavam iniciando a alfabetização, né? Usavam nas aulas de matemática para aprender a contar unidade, dezena e centena. Os quadradinhos que serviam para contar as unidades eram facilmente encontrados pelo chão da sala. Impossível algum aluno não perder aquele material. Régua? Só a transparente mesmo, nada de régua colorida ou maleável iguais às de hoje. E você lembra daquela régua gigante de madeira que o professor usava para traçar uma reta na lousa? Lembro também que ele usava essa régua para bater na mesa quando tinha bagunça na sala de aula. Você usava muito compasso? Tinha um pessoal que, além de usar nas aulas de matemática e geografia, por exemplo, usavam também para fazer a brincadeira do compasso. Você lembra da febre que era essa brincadeira? Uma turminha se reunia, principalmente na hora do recreio. Sentavam em roda e em um papel branco escreviam em formato de círculo todo o alfabeto e as palavras no meio, sim e não. E uma pessoa de cada vez colocava a ponta do dedo em cima do compasso aberto. E sem tentar mover aquele compasso com o dedo, a pessoa ia fazendo perguntas para saber se havia algum espírito ali por perto. E foi assim que surgiram várias lendas urbanas. E falando em lendas urbanas, vou deixar no card aqui em cima uma playlist que fiz especialmente para a época do Halloween, com várias lendas assustadoras. Se você gosta desse tipo de histórias, dá uma conferida lá depois, tenho certeza que você vai gostar. Agora, falando em recreio, esse era o momento das crianças. A gente já ia correndo para a fila da cozinha para ver o que tinha de comida. Acho que o prato preferido das crianças era o famoso macarrão com salsicha. Às vezes eles serviam junto com a comida um suco de laranja que vinha dentro de um saquinho. Você lembra desse suco? Tinha gente que não comia a comida que a escola servia e sempre levava algo de casa, como um sanduíche, bolacha, biscoito de polvilho ou dinheiro para comprar alguma coisa na cantina da escola. E os mais novos levavam a famosa lancheira. Você lembra? Era quadradinha e dentro vinha com um potinho para você colocar a comida e uma garrafinha para levar o suco. Depois da comilança toda, ainda sobrava um tempinho pra gente se divertir também. Adorávamos correr e brincar de pega-pega. E a febre daquela época eram as figurinhas que vinham nas embalagens de salgadinhos da Elma Chips, os famosos tazos. Todo mundo levava para trocar com os amigos os tazos repetidos. Os mais ousados gostavam de bater figurinha. Acho que essa brincadeira se chama bafo hoje em dia. O pessoal levava também álbuns de figurinha. Tinha o álbum dos Cavaleiros do Zodíaco, que você tinha que comprar balas para conseguir as figurinhas autocolantes que vinham nelas. E tinha também o álbum do Pokémon, que era o desenho de maior sucesso dos anos 2000. Mas as figurinhas desse álbum você tinha que comprar nas bancas de jornais. E as meninas colecionavam papéis de carta.
e adoravam levar e trocar esses papéis de carta entre elas. Eram pastas e mais pastas com milhares desses papéis com estampas diferentes. Você também colecionava esses papéis de carta? Outra coisa que foi proibida dentro da escola, mas mesmo assim a gente levava escondido, era o bichinho virtual. Era um aparelho com uma telinha no meio, onde ficava a animação de um bichinho. A gente levava escondido para poder cuidar dele durante o dia, pois de tempos em tempos ele precisava desse cuidado para não morrer. O recreio também era usado para lermos revistas. Tinham as revistas de videogames, com segredos, dicas e passwords dos games da época. E as revistas de fofocas, Capricho, Atrevida e Toda Teen, com as notícias das celebridades daquela época e várias matérias sobre o mundo dos jovens. Hora de voltar para a sala. Depois do recreio, era a hora da prova. A professora passava de carteira em carteira, distribuindo uma folha sulfite com a escrita na cor roxa. E eu tenho certeza que a primeira coisa que você fazia ao receber essa folha era cheirá-la. Acertei? Para quem não sabe, naquela época a professora escrevia à mão, não era feita no computador não, e não tinha xerox ou impressora para tirar várias cópias. Existia um negócio chamado mimeógrafo. Basicamente, o mimeógrafo funcionava da seguinte forma: a professora escrevia à mão a prova sobre uma folha especial conhecida como estêncil, que tinha carbono em sua superfície. O estêncil passava o texto para outra folha porque havia um feltro umedecido com álcool na máquina. Quanto mais álcool, maior a clareza da impressão. O texto então aparecia no lado oposto da folha. Ao colocar no rolo da máquina com a parte escrita voltada para cima, era só girar uma manivela e as cópias começavam a sair. E depois da prova, a gente fazia as capas de trabalhos, que eram feitas com algum desenho referente ao trabalho e sempre com a frase trabalho de português, trabalho de história, trabalho de geografia ou qualquer outra matéria. E muitas das vezes essas frases eram feitas com estêncil de letras, que eram os moldes das letras vazadas, para você poder fazer o contorno delas e pintar dentro. E essas capas eram um verdadeiro carnaval. Cada letra era pintada de uma cor diferente. E quando já estava quase na hora de ir embora, tínhamos que arrumar a sala. Cada dia era um aluno diferente que varria a sala, enquanto o resto ia limpando as carteiras com algum produto de limpeza e um paninho. Aí era só esperar o sinal tocar e ir embora. Como era bom aquele tempo, né? Mas pensando bem, eu acho que a escola continua a mesma coisa, não é mesmo? A tecnologia e os materiais usados evoluíram bastante, mas a essência continua a mesma. Mas e aí, gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo se esse conteúdo fez você voltar no tempo e relembrar a sua época de escola. E dá uma olhada nos outros vídeos do canal, tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, muito obrigado e até o próximo Mistureca. Tchau!